Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre direção escolar, eu vou falar sobre a formação do gestor educacional. Sejam bem-vindos! A nossa organização escolar atual se baseia principalmente na Constituição Federal de 1988, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, e na nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, de 2018. Elas trouxeram significativa transformação no paradigma educacional do país, tornaram a gestão mais democrática, mais participativa. A gestão vai perder esse caráter fiscalizatório, burocrático e isolado. E a LDB, ela foi uma lei inovadora e inclusiva que objetivou abrir a escola e suas oportunidades para todas as crianças em idade escolar. Enquanto a BNCC, que é uma base curricular, ela não é um currículo, ela é uma base, ela orienta a formação de currículo, né? E esse currículo deve promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e o acesso ao saber para todos do país. O desenvolvimento integral é um desenvolvimento que contemple não só, né, o aspecto cognitivo, intelectual, mas também o aspecto emocional, o aspecto psíquico e principalmente agora, né, que nós tivemos aí uma pandemia que afetou psicoemocionalmente muitas crianças e adolescentes e também gestão e professores. Quanto à estrutura do ensino, no capítulo 2, a LDB orienta que a educação básica seja oferecida em, no mínimo, 800 horas anuais, distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos. A lei dá bastante flexibilidade para a escola elaborar sua carga horária, sua grade curricular, desde que contemple, né, a BNCC, o horário de funcionamento e as seriações que são opcionais. Então, uma escola não precisa ser seriada, tá? Ela pode colocar tudo dentro de blocos, de ciclos, de módulos. A LDB é bem flexível nesse sentido. Inclusive, na questão do horário de funcionamento. Cada escola vai adotar aí um horário de funcionamento, exceto as escolas públicas, que vão obedecer o horário das suas secretarias, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Para a LDB, o ambiente no qual o aluno cresce deve ser parte da abordagem da escola. Então, essa deve trabalhar conteúdo e atividades que englobem a cultura da criança e do adolescente. Esse é o principal paradigma da LDB e também da nova BNCC. Por exemplo, na modalidade Educação no Campo, que engloba escolas de comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, enfim, toda aquela escola que não fica na área urbana, né? O currículo deve contemplar as peculiaridades do local, economia, cultura, tradições, religiosidade, com organização escolar própria e calendário adaptado às questões ambientais. A gente tem aí, no caso, uma pedagogia de alternância, por exemplo, que é o quê? O aluno ele vai ter aula quando ele não... ele vai ter aula em determinadas épocas do ano e em determinadas épocas ele não tem por causa das questões da agricultura, da lavoura, da pecuária, ou mesmo cheias dos rios, enfim, todos esses fatores ambientais que influenciam a vida desse aluno. Essa é uma flexibilidade que já foi trazida pela LDB e que foi reforçada pela BNCC. Então, o gestor ele vai precisar ficar atento a tudo isso, né? Então, a formação de um gestor educacional deve ser a mais diversificada possível. O curso de pedagogia, como nós vamos ver, se responsabilizará por essa formação. Ele tem em sua grade curricular componentes que contemplam a nova BNCC e preparam gestores e docentes para a educação básica atual. Então, lembrando que o curso de pedagogia ele é o curso responsável pela formação de gestores e de professores. E, inclusive, nós vamos ver que para você se tornar um gestor educacional, você precisa ter uma experiência em sala de aula, pelo menos isso na maioria das vezes, tá? Então, esse é o tema dos nossos slides hoje. Antes de eu falar para vocês sobre a formação do gestor propriamente dita, eu vou falar sobre a estrutura do ensino brasileiro, da educação básica principalmente, porque é na educação básica que o pedagogo vai ter a maior parte da sua atuação, seja no ensino regular, seja nas diversas modalidades que nós temos na educação básica. Então, nós temos no Brasil
pela LDB, né, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, 2 níveis de ensino. O nível básico, que é a educação básica, e o nível superior, que é composto por graduação e pós-graduação. São as faculdades e universidades, tá? Dentro da educação básica, que é essa principal área de atuação do pedagogo, nós temos 3 etapas de ensino. A educação infantil, que é formada por creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos, porque com 6 ela já entra no fundamental agora, sendo que a matrícula é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, 4 e 5 anos, nós temos a pré-escola oficial no Brasil, que agora deve ser oferecida pública e gratuitamente. Mas, professora, público e gratuito não é a mesma coisa? Não. Público é todo aquele ensino que é oferecido pelo governo, mas nem sempre ele é gratuito. Às vezes são cobradas taxas por diplomas, taxas de manutenção. A educação básica tem que ser completamente gratuita, nada pode ser cobrado dos pais e responsáveis, a não ser serviços extras, né? Serviços que não estão previstos ali pela lei. Então, 4 e 5 anos, essa criança tem direito a uma vaga numa escolinha de educação infantil perto de sua casa. Se não tiver vaga perto de sua casa, a prefeitura ou a secretaria estadual ou quem for responsável pelo ensino básico ali vai se responsabilizar pelo transporte dessa criança até uma escola mais próxima, certo? Antes dos 4 anos, a matrícula não é obrigatória, mas o governo precisa oferecer creches para mães que trabalham e não têm onde deixar os seus filhos, tá? E também nós temos equivalentes a creches, que são as escolinhas de educação infantil que oferecem maternal, berçário, Jardim 1, Jardim 2, também fazem parte desse sistema de ensino, dessa etapa da educação básica. Depois, com 6 anos, a criança vai entrar no ensino fundamental, que é dividido em 1 e 2, anos iniciais e anos finais, né, pela BNCC. O Fundamental 1 ou anos iniciais tem 5 anos, a seriação não é obrigatória, como eu já disse. E o Fundamental 2 tem 4 anos, ele é chamado de anos finais, que vão do 6º ao 9º ano. Então, o nosso ensino fundamental atualmente dura 9 anos. Depois disso, nós temos a terceira etapa da educação básica, que é o ensino médio, com duração de 3 anos para alunos entre 15 e 17 anos. E junto com o ensino médio agora, pela nova base, que também já era regulamentado pela LDB, nós temos o oferecimento opcional, tá? Do ensino médio de nível técnico. Esse ensino é profissionalizante, ele pode ser oferecido concomitantemente, ao ensino médio regular. O que é concomitante, professora? É junto, é paralelo. Então, o aluno ele pode fazer o ensino médio regular, aliás, ele é obrigado, né, a fazer o ensino médio regular, e junto, no horário alternativo, ele cursar as disciplinas do ensino médio de nível técnico. Aí ele sai com 2 diplomas, o diploma de ensino médio e o diploma profissionalizante. Além disso, uma pessoa que já terminou o ensino médio no passado e queira fazer um curso técnico de nível médio, ela pode também. A gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, um grande exemplo de sucesso do ensino médio de nível técnico, que são as ETECs, né, que são oferecidas aí de forma gratuita para os alunos. E não confundimos, gente, por favor, o ensino médio de nível técnico com o técnico superior. No ensino superior, nós temos cursos técnicos também, que se formam tecnólogos. São cursos de 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos, como, por exemplo, o tecnólogo em marketing. Esse tem nível superior, tá? Então, a educação técnica, ela também tem 2 níveis, o médio e o superior. A educação básica, além das suas etapas, que são sequenciais, né? Na sequência que eu apresentei, que é ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, ela tem modalidades, tá? As modalidades da educação básica, algumas são modalidades do ensino superior também, né? O ensino superior, por exemplo, ele vai ter IAD, ele vai ter ensino técnico, como eu falei, vai ter educação especial. Só que, além dessas modalidades que a educação básica divide com o nível superior, nós temos outras específicas dela mesmo.
Então, as modalidades da educação básica são as seguintes: o ensino regular, que eu descrevi anteriormente, para idades entre 4 e 17 anos, que é composto por 14 anos, tá? Para o aluno que não frequentou o ensino regular em idade própria, nós temos a Educação de Jovens e Adultos, a EJA, que é oferecida obrigatoriamente de forma gratuita pelo governo estadual, federal ou municipal. Então, as secretarias de educação precisam ter salas de EJA. O que acontece? Ao contrário do ensino regular, nem sempre encontramos vaga numa sala de EJA perto da nossa casa. Então, essa é uma demanda, inclusive, da nossa educação, que se abram mais salas de EJA, inclusive dentro de empresas, né, em áreas, em espaços não escolares, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a educação básica na idade própria possam se alfabetizar e continuar os seus estudos. Nós temos o ensino técnico profissional de nível médio, que eu já coloquei para vocês. O ensino técnico de nível médio, ele faz parte da etapa médio, mas ele também é uma modalidade que é desenvolvida, né, em conjunto com o ensino médio regular ou posterior a ele, que tem a finalidade de formar para o mercado de trabalho, tá? Então, ele vai te dar uma profissão. Educação especial, que é oferecida em salas de recursos especiais. Isso aqui, gente, está sendo alterado, porque a reivindicação dos educadores é que a educação especial seja oferecida embutida com o ensino regular e não separada em salas de recursos multifuncionais. Só que isso ainda é uma discussão muito acirrada, porque existem também os que defendem que tem que ter uma sala de atendimento educacional especializado, como já tem, né, que é a sala de AEE, para alunos com necessidades educacionais especiais. Quais são esses alunos, professora? São alunos que têm uma das 5 deficiências, né, visual, intelectual, física, etc., ou que têm transtornos globais de desenvolvimento, como é o caso do transtorno do espectro autista e tudo que está dentro, né, desse espectro. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Desse espectro, e também altas habilidades e superdotação, que nesse caso também precisa ser oferecido um ensino especializado para esse aluno. Esse ensino especializado é oferecido por professores especialistas mesmo, né, em educação especial, nessas salas de recursos multifuncionais, que são salas de atendimento educacional especializado, salas de AEE. E eles são oferecidos no horário alternativo ao que o aluno frequenta o ensino regular, certo? Então, ainda há uma proposta de modificação, mas o que nós temos é isso, principalmente na maioria dos governos estaduais, porque o que acontece? Quem vai regular a educação especial geralmente é governo municipal e estadual. Mas por que isso, professora? Porque a LDB propõe uma descentralização da educação, pela qual a educação básica, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental seja municipal e ensino médio e anos finais do fundamental seja estadual, sendo que há também já uma proposta de que os anos finais do ensino fundamental também sejam da Secretaria Municipal de Educação. Então, essa descentralização faz com que a educação especial seja comandada em sua maior parte por governos estaduais e municipais, certo? Então, há uma diversidade muito grande,
do oferecimento dessas salas, do atendimento dessas salas. Por quê? Porque o Estado e a Prefeitura que tem mais dinheiro provavelmente vai ter mais salas de AEE. Então, outra modalidade que é muito comum, principalmente depois da pandemia, é o ensino à distância, tá? Que é a modalidade EAD. A modalidade EAD, ela é oferecida, às vezes, 100% para o aluno do ensino superior, mas na educação básica ela não pode ser 100%. O que vai acontecer? Principalmente no ensino médio, agora que nós temos disciplinas que não são as disciplinas tradicionais, né? Uma parte da carga horária escolhida pelo aluno, essas disciplinas, algumas podem ser oferecidas 100% EAD. Então, o aluno vai cursar algumas disciplinas à distância. Nós temos a educação no campo, que eu já falei para vocês. Tem aí exatamente o que está no decreto que instituiu isso, né? Que é destinado aos agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, caiçaras, povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho do meio rural. Então, os filhos dessas pessoas frequentam as escolas rurais. A escola rural, ela é registrada como escola rural e a partir deste momento ela tem ali uma adaptação no seu calendário que eu já falei para vocês. Algumas pessoas colocam a educação indígena e quilombola dentro da educação do campo, porque ela também é atendida nesse sentido, né? Mas uma coisa que a gente precisa ficar atento por exemplo, a educação escolar indígena, ela é diferente da educação indígena, tá? A educação indígena é passada pelas próprias pessoas da comunidade indígena. A educação escolar indígena é a educação básica oferecida a essas comunidades, né? Então, são transmitidos conhecimentos gerais e essenciais da humanidade, contemplados pela BNCC também, por meio de uma escola de ensino regular. E o professor precisa, além de oferecer esse ensino regular, conhecer a cultura local, tá? Porque o currículo, mesmo que seja de ensino regular, ele é adaptado. A mesma coisa acontece com a educação quilombola, né? É oferecida uma educação formal, mas nós temos também a educação da própria comunidade quilombola. E essa educação formal também precisa ser adaptada aos aspectos culturais, ambientais e sociais do quilombo. Isso para qualquer educação em espaço não escolar. A educação básica, então, é o primeiro nível de ensino e ela é seguida do ensino superior, que é composto em graduação, né, e pós-graduação. A pós-graduação, ela se dá em 2 tipos, que é a especialização, lato sensu, mestrado e doutorado, que é estrito sensu. Quem quiser saber mais sobre gestão escolar, eu tenho uma dica de livro aí, né? Gestão escolar, o sistema de administração e organização da escola pública no sucesso de professores e alunos, também mais um livro que foca a escola pública, até porque a escola pública ela serve de base modelo para muitas particulares, né? E um vídeo, Gestão e Formação Docente Parte 1, que é da Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo. Lá no canal tem vários vídeos interessantes. Esse é sobre a formação da gestão e dos docentes da educação básica. E como que é a formação do gestor educacional? A formação do gestor educacional é a mesma que o docente, é pedagogia. Ah, mas eu conheço locais onde o gestor não é formado em pedagogia, não é nem formado em licenciatura, não é nem professor. Sim, provavelmente esses locais são instituições de ensino particulares. Elas têm autonomia para contratar quem elas quiserem para a gestão, porque elas são particulares, tá? É lógico que para a direção escolar, a lei vai pedir o diploma de pedagogia. Você não pode ser um diretor acadêmico sem ter o diploma de pedagogia ou, no mínimo, uma licenciatura, né? Porque você não vai conseguir registrar sua direção ali na secretaria, nem a municipal, nem a estadual, nem a federal de educação, né? Nem no Ministério da Educação, do governo federal. Mas nós vemos de tudo, às vezes, na educação, que as pessoas conseguem driblar a lei. De fato, o correto é que um gestor educacional, ele seja um professor que ele já tenha exercido o ensino na educação básica, pelo menos por 5 anos, e aí ele vai ser promovido a gestor educacional. Antes de tudo, ele precisa ser um profissional da educação. O que é um profissional da educação?
Pela LDB, o artigo 61, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Por que nível médio? Porque os profissionais formados em magistério, que era oferecido concomitantemente ao ensino médio, anteriormente à LDB, eles também são considerados professores da educação, profissionais da educação, eles não vão perder o seu direito. Mas os novos editais vão exigir o curso de pedagogia, então eles precisam se atualizar, tá? A mesma coisa para quem está ali no inciso 3, trabalhadores em educação, portadores do diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Nem sempre o edital vai contemplar isso, tá? Se você é formado num curso técnico normal, né, de nível médio, às vezes o edital não vai aceitar. A mesma coisa é um diploma de curso superior de área pedagógica ou afim. Vamos supor, eu sou formada em letras, o edital pede pedagogia, eles vão querer um pedagogo. Não adianta eu ser professora de língua portuguesa, formada em letras, é o que o edital quer, tá? Então, sempre ficar de olho no que o edital prescreve ali nos documentos exigidos para exercer o cargo e para contratação, lá está descrito, né, o que precisa para o cargo. Se não for um concurso público, também pode ser um processo seletivo, né, para alguma escola particular, uma escola de grande porte como o SESI, em São Paulo, por exemplo, faz processo seletivo, e ali também está descrito o que precisa ter para exercer o cargo, e tem que ser aquilo, tá? Agora, na unidade particular, na instituição particular, numa entrevista de emprego, eles vão exigir o que eles acharem necessário, eles têm autonomia para isso. No inciso 2, nós temos trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Tá? Preciso fazer um adendo aqui que a lei mudou, nós não temos mais habilitações no curso de pedagogia. O curso de pedagogia agora precisa oferecer essas habilitações embutidas no curso, então o pedagogo sai atualmente habilitado já para administração, para planejamento, para qualquer cargo de gestão e para docência na educação básica. Por fim, nós temos os profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. Isso quer dizer que é o sistema de ensino que vai delinear o que é o notório saber. O que é o notório saber, né? São pessoas que podem ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Então, por exemplo, alguém que é formado em biologia pode dar aula de química, de física. Por quê? Ou é atestado por titulação específica, ou seja, na carga horária da formação dele em biologia ele teve química, teve física e por isso ele dá aula disso, ou então prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36. Isso quer dizer o quê? Se você já dá aula de alguma disciplina na educação básica há anos e anos e anos e anos, vai continuar podendo porque você tem experiência nisso. A experiência também é contemplada na LDB, não é só a formação certificada por diplomas, entendeu? Por fim, o artigo 64 fala sobre a formação desses profissionais de educação. Então, a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Então, isso, o artigo 64 já diz tudo. Para ser um gestor, precisa ser um pedagogo. E para chegar ao cargo de gestão, o ideal é que ele tenha atuado como professor, pelo menos durante 5 anos, na educação básica. Inclusive, a maioria dos editais de concurso público exige, no mínimo, 5 anos de atuação na educação básica como professor. Não precisa ser educação básica pública, mas na educação básica para você ser contratado como gestor. E como é o curso de pedagogia, então, que é o curso que vai formar o gestor educacional brasileiro?
Bom, ele tem carga horária mínima de 3.200 horas. Essa carga horária pode ser cumprida online, até 100% online, ou pode ser presencial ou pode ser híbrida, tá? Nós temos aí várias possibilidades hoje de formação do pedagogo. Dessas 3.200 horas, 2.800 são dedicadas às atividades formativas, estudos, palestras, pesquisas, atividades culturais, seminários, etc., né? O estudo propriamente dito. Nós temos, dentro dessas 3.200, 400 horas de estágio supervisionado na educação infantil, ensino fundamental 1, educação especial e EJA, que são as principais modalidades da educação básica, sendo que 100 horas são de atividades teórico-práticas, como iniciação científica, extensão e monitoria, tá? Então, nós temos aí basicamente 300 horas de estágio, propriamente dito, lá e 100 horas de atividades práticas. O estágio, na verdade, ele contempla não só como está descrito aí, educação infantil, ensino fundamental 1, educação especial e EJA, mas também uma outra modalidade, que é do espaço não escolar, tanto na docência quanto na gestão, né? Vamos ver aqui. O estágio é uma das etapas obrigatórias para se formar em pedagogia, mesmo que na modalidade EAD. Então, mesmo que você esteja fazendo um curso 100% à distância, você vai precisar fazer essas 400 horas, 300 de estágio e 100 de prática. Ele é realizado nas escolas, com orientação e supervisão dos professores. Então, você vai ter um orientador de estágio, né, possivelmente, que acompanha o estagiário em todas as etapas do processo, além de avaliarem um relatório desse estágio feito pelo aluno para sua aprovação. Então, no final do estágio, você vai fazer um relatório de estágio supervisionado, né, cumprindo as regras ali da faculdade, vai entregar para o seu orientador, né, de estágio e ele vai aprovar ou não. Você precisa desses créditos para se formar, senão você não se forma. E esse estágio é dividido em 3 etapas. O estágio da educação infantil, o estágio anos iniciais do ensino fundamental, gestão e docência, tá? E estágio 3, gestão educacional e espaços não escolares. O que são os espaços não escolares? Pedagogia hospitalar, educação no campo, sistema prisional, comunidades ribeirinhas e etc. Como percebemos, então, o estágio está relacionado às principais áreas de atuação do pedagogo. Essa atuação é ampla e diversificada, incluindo espaços não escolares, né, como a área rural, comunidades ribeirinhas, hospitais, sistema prisional, entre outros. O pedagogo pode atuar como docente ou gestor. Geralmente, então, os editais de contratação e processos seletivos para cargos de gestão exigem uma experiência como docente da educação básica. Você vai ter que ter estado em sala de aula, pelo menos por 5 anos, mas não é uma regra, depende da escola, depende das necessidades da escola, além dos recursos humanos disponíveis para ela. Às vezes você quer um gestor experiente, que tenha mais de 5 anos de docência, mas você não tem disponível ali no seu quadro, ou entre os seus entrevistados, por exemplo, numa escola particular, você vai contratar o que tiver à mão, tá? Então, não é uma regra, não é obrigatório, mas é o mais comum. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!